Bora falar das minhas melhores leituras até o momento? Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as minhas melhores leituras do ano até agora. Na verdade, era para ser um vídeo aí ranqueando as melhores leituras do primeiro trimestre, mas algumas leituras que eu fiz recentemente no mês de abril tiveram que entrar nessa lista, então acabei mudando aí um pouco o teor do vídeo, mas é basicamente a mesma coisa. A gente vai ranquear as minhas melhores leituras que eu indico muito. Atualmente eu já li 38 livros, se eu não me engano, de acordo com o meu Scooby. Então eu li muita coisa boa, inclusive. Mas pra esse vídeo não ficar muito gigantesco, pra gente também não perder tanto tempo assim, eu resolvi fazer então um top 10 leituras mais incríveis que eu fiz até agora. Lembrando, gente, que todos esses livros que eu sempre recomendo aqui pra vocês, ou que eu tô fazendo leitura, às vezes eu não trago conteúdo, mas eu li, tudo isso eu sempre coloco lá no Scooby, porque o Scooby me ajuda a organizar. Então se você quiser saber o que eu tô lendo, quais são as minhas melhores leituras, qual é a nota que eu dou pra essas leituras, me segue lá no Scooby, eu sempre deixo linkado aqui na descrição, tá? Se você gosta de vídeo assim, já sabe, né, gente? Deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, gente, não custa nada e ajuda bastante. E se você também for comprar algum dos livros que eu indicar aqui pra vocês, todos estarão linkados aqui também na descrição. A gente tem uma página específica na Amazon também com vários links de livros que eu recomendo pra vocês, tá? Então, se vocês tiverem interesse, visita aqui os links que estão abaixo. Então, bora lá já começar esse vídeo com a minha 10ª melhor leitura aí de todos esses livros que eu li até o momento, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Shirley Jackson. Eu li esse livro recentemente, então a minha resenha tá fresquinha pra vocês lá no meu Instagram. E que livro, gente, saboroso, que livro gostoso. Como vocês já sabem, eu não sou muito fã de livros de suspense, eu não sou muito chegada pra esse gênero, mas se você coloca adolescente no meio, eu confesso pra vocês que eu fico um pouquinho mais com vontade de conhecer, fico um pouquinho mais inclinada. E foi exatamente isso que aconteceu com essa leitura. Eu vi algumas resenhas, algumas indicações, fiquei sabendo que a história era com personagens jovens, adolescentes, e basicamente vamos solucionar um mistério, né? Uma jovem desapareceu em uma noite aí, e pouco tempo depois o seu namorado assumiu a culpa sobre esse desaparecimento, mas ele acabou se matando, se suicidando de tanta culpa que ele sentiu pelo que ele fez. Sendo assim, o caso foi encerrado, então todo mundo acreditava que o namorado dessa garota tinha assassinado ela. Só que 5 anos depois, a nossa protagonista, ela se questiona sobre essa história. Será que foi isso realmente que aconteceu? Porque não houve um julgamento, já que, né, o culpado estava morto e a vítima nunca foi encontrada, né? O corpo dessa pessoa nunca surgiu novamente. Então ela usa um trabalho da escola para reviver essa investigação e para fazer suas próprias perguntas. Ela mesma começa então a investigar, né? Conversa ali com os amigos de ambos, né, esses personagens, e assim a gente vai vendo, né, todo aquele mistério se desenrolando na nossa frente. Eu gostei muito desse livro porque ele me lembrou bastante os livros da Karen McManus, que é uma autora que eu gosto bastante. É uma das poucas autoras de romance jovem, policial, essas coisas que eu curto ler. E a Shirley Jackson, ela tem a mesma pegada, sabe? Personagens adolescentes, muitas reviravoltas, né? Vários segredos ali, personagens complexos. Gostei muito da escrita da Shirley, como eu falei, me lembrou muito da Karen McManus. É uma escrita muito jovial, muito assertiva. O mistério em si é muito interessante. É claro que algumas coisas não me convenceram 100%, eu sou um pouquinho mais cética com alguns plots, mas ainda assim foi uma leitura que realmente me surpreendeu e eu gostei demais. Então merece aí o 10º lugar do ranking das minhas melhores leituras. Recomendo muito, eu acho que vocês vão gostar muito se vocês derem uma chance a essa história. Bora então para a 9ª leitura, que também já indiquei em alguns vídeos aqui do canal, porque eu gostei muito, me surpreendeu bastante. Também foi meu primeiro contato com a escrita da autora, que é A Verdade sobre Mentiras, da Aly Martinez. Esse foi o primeiro lançamento dela aqui, né, pela Allbook. A gente é parceiro da Allbook Editora, então a gente tem ali acesso a alguns lançamentos antecipadamente, antes do lançamento oficial. E eu pude então fazer essa leitura com vocês. É um livro que também me surpreendeu bastante. Ele é um livro que tem um plot um tanto batido, porque não é uma coisa muito surpreendente. Você consegue prever aí algumas coisas que estão acontecendo aí ao longo da história. Mas o que cativa mesmo é a escrita da Aly, que é muito gostosa. A história da personagem, a protagonista, né, que é a Cora, ela trabalha em um bordel. As circunstâncias da vida dela fez com que ela tivesse ali, que está administrando esse lugar. Então ela toma conta ali de mais de 30 garotas. E apesar de ter os seus próprios problemas, a Cora é aquela pessoa que está
ali 24 horas para quem precisar dela. Uma mulher que realmente se doou bastante, né, a quem precisa. E a vida dela vai sofrer uma grande mudança quando o homem misterioso começa a trabalhar como zelador desse bordel. O Pen sofreu um grande trauma, né, vivenciou aí a morte da falecida esposa e desde então ele nunca conseguiu se reerguer, né, ele é uma sombra da pessoa que ele foi no passado, mas ele resolve recomeçar e aceita o emprego então de ser zelador desse bordel. E é lá onde ele vai conhecer melhor a Cora, onde ele vai perceber todos os problemas, né, que envolvem esse bordel, essa administração desse lugar. É um livro que nos reserva muita surpresa, né, o romance também é muito gostoso, é delicado de acompanhar, mas eu confesso que gostei mais ainda por causa da escrita da autora, que é muito, realmente, gente, muito instigante. Você quer saber o que vai acontecer, porque é muito delicado, ao mesmo tempo que também traz aquela coisa de esperança, né, de a gente torcer para os personagens. Então foi uma leitura muito boa que também merecia estar aqui, né, nesse ranking aí das minhas melhores leituras até o momento. Então recomendo muito vocês conhecerem essa história e tem vários vídeos aqui no canal recomendando ele. Então se você tiver interesse em conhecer mais sobre essa história, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards para que vocês possam dar uma olhadinha. Outra leitura que eu também fiquei muito apaixonada e que eu quero muito, muito mesmo que alguma editora traga pra cá é No Tomorrow Mill, da Ilsa Maiden Myons. Nossa, gente, que nome difícil de falar. Gente, esse livro é muito, muito gostoso. Eu acho que ele tem tudo aquilo que eu gosto. É um romance clichê, os personagens são cativantes, a história em si caminha por um caminho que você gosta de acompanhar. Sabe aquela história comfort book, aquele livro que te aquece o coração, que não te surpreende porque, ai, nossa, tem muitos flores, mas que ainda assim consegue te entregar tudo aquilo que você estava necessitando no momento? É exatamente isso que eu senti com No Tomorrow Mill. O livro vai contar a história de duas pessoas que são completamente diferentes entre si, mas que acabam se conhecendo, né, e tendo seus caminhos cruzados através do Dia dos Namorados. Ela acreditava que estava indo em encontro às cegas e ele acreditava que ela era uma repórter e que estava incomodando ele no seu jantar. E a partir desse encontro, né, eles vão acabar se reencontrando em vários outros momentos, mas a gente vai perceber que esse romance, né, vai ter vários empecilhos, né, para acontecer. Isso porque o nosso protagonista é um jogador de futebol super famoso, muito conhecido, mas que tem um sério problema com excesso de paparazzos na sua vida. Ele não gosta muito de ter a sua intimidade ali revelada, então é um cara que não gosta muito de dar entrevista, ele se sente ansioso. Então essa é uma das coisas que a autora vai abordar aqui nesse livro, né, enquanto ela desenvolve o romance desses dois personagens. Pra mim, o Jake, né, que é o nosso protagonista, ele tem que estar ali no hall também dos melhores protagonistas de romance dos últimos tempos que eu li, porque ele é muito fofo, ele é muito delicado, é um cara que tem várias camadas. A gente sempre tem um estereótipo, né, de quando a gente lê livro de romance com jogador de futebol, porque a gente imagina uma coisa, mas aqui o Jake, ele caminha pelo completo oposto, né? A Ilsa, ela conseguiu criar um personagem sensível, delicado, né, com seus próprios demônios e inseguranças, e ainda assim completamente sexy, envolvente e apaixonante. Então, nos livros que mais me marcou justamente por causa dos protagonistas e que eu realmente estou torcendo muito para que com uma editora, né, principalmente a Allbook, que já traz a Ilsa para cá, para que possam trazer e para que vocês possam conhecer esse livro e se apaixonar tanto quanto eu me apaixonei. Sétimo lugar, não poderia faltar um livro que me impressionou bastante, gente. Eu fiquei completamente envolvida, apesar de ser um livro aí que levanta algumas opiniões polêmicas, nem todo mundo gosta, que é Hooked, da Emily McIntyre. Ele foi lançado recentemente pela editora Cabana Vermelha como Fisgados. Não sei dizer pra vocês se já tá disponível no Kindle Unlimited, mas assim que tiver, eu sempre posto aqui na comunidade, tá, gente, essas informações quando tem lançamento de livro aqui, que eu indico em inglês, mas que lançaram em português, então sempre trago aqui pra vocês. Mas se tiver, já vou deixar linkado aqui abaixo, tá na descrição. Esse é um livro inspirado na história de Peter Pan. Na verdade, toda essa série dessa autora é inspirada em histórias, né, de contos de fadas. Ela não diz que é uma releitura, ela só fala que é um romance sombrio, mas que, gente, é impossível você não ver as referências. São muitas, muitas, muitas referências. Na verdade, eu queria até mesmo saber como que a Emily conseguiu escrever essa história, porque é muito, muito parecido com a história original. Os nomes dos personagens, né, as referências em si, é muito interessante. Então eu gostei muito disso, porque eu gosto da história de Peter Pan, mas eu nunca tinha lido nenhum livro, né, que abordasse a história, fizesse uma releitura, digamos assim, que me chamasse a atenção. Mas a Emily conseguiu porque ela trouxe esse romance dark, que na verdade eu não acho que é tão dark assim, com personagens muito envolventes, né, anti-heróis aí. Um plot de vingança que eu particularmente adoro, principalmente quando o personagem ele começa a se envolver, né, cada vez mais, né, com o mocinho. Então foi um livro que me surpreendeu muito, que eu gostei bastante, mas que eu sei
sei que nem todo mundo gosta, porque às vezes acha que é chato ou que é muito parecido com outras histórias. Eu comentei na minha resenha pra vocês, né, na minha indicação aqui, que ele, se você tirar a parte da violência e a parte das referências a Peter Pan, você vai sentir que é um romance de CEO. E eu, sinceramente, não vejo nenhum problema nisso, porque eu gosto de histórias assim. Mas eu entendo também que tem todo mundo que espera que é uma coisa um pouco mais mirabolante, só que pelo fato da autora ter conseguido trazer todas essas referências a Peter Pan e criado uma história tão envolvente, pra mim já ganhou, então já merecia estar aqui nesse top 7, nesse meu ranking. Então, assim, recomendo muito vocês fazerem, mas, né, não vão com tantas expectativas pra que vocês também não fiquem aí meio abalados se vocês não gostarem tanto. Porém, na minha opinião, é um livro muito bom e, assim, uma das minhas melhores leituras de 2023 até o momento. Outro livro que eu também fiquei completamente obcecada, era um livro que eu já queria ter lido há muito tempo, e assim que eu fiz essa leitura, eu comentei com vocês o quanto eu gostei, fiz resenha aqui, fiz resenha lá no Instagram, comentei em todos os lugares, que é Tilde, da Raven Kennedy, se eu não me engano. Esse é o primeiro livro de uma série fantástica, inspirada, né, essa sim é uma releitura de O Conto do Príncipe de Midas, que pra quem não sabe é um conto mitológico onde a gente vai conhecer um rei que tudo que ele toca se transforma em ouro. Quando eu li esse livro eu achava que fosse ser um romance dark, e tem sim uma ideia um pouco mais sombria nessa história, uma fantasia adulta, né, mas ele vai muito mais pra fantasia em si do que pro romance, que eu achei que foi um ponto que me surpreendeu bastante e foi muito interessante mesmo, porque eu tava com uma visão e a autora ela me entregou outra coisa e que no final fez todo sentido. Então eu realmente gostei muito da forma como ela desenvolveu toda a história, apesar de que esse primeiro livro ele realmente é muito mais introdutório, nada tão interessante assim acontece. A gente vai conhecer mesmo a história da Aurin, né, que é a nossa protagonista, a relação tóxica e um pouco abusiva que ela tem com o príncipe, com o rei Midas, e como a vida dela vai se desenvolver a partir do momento em que ela tem a oportunidade de sair da gaiola em que ela é presa, né? Porque, gente, ela é presa em uma gaiola. Então a gente vai acompanhar essa personagem, né, meio que entrando nessa aventura, descobrindo que essa relação que ela tem ali com o rei Midas não é tão legal quanto ela imaginava. Ela vai começando a perceber em alguns sinais que tudo isso, na verdade, é extremamente desvantajoso pra ela, à medida que ela vai também descobrindo a sua própria força. Gostei demais dessa fantasia, gente. É um dos livros que eu acho que vai ter muito potencial, vai calar a boca de muita gente que só lembra de Acotar, né, quando a gente fala aí de Férico, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Então eu recomendo muito vocês fazerem a leitura de Jude. É um dos livros que eu não posso deixar de citar aqui também, porque quando eu lembro de leitura de 2023, a primeira coisa que me vem na cabeça é Jude, porque é um livro que realmente me marcou e eu acho que também vai te marcar se você der uma chance para essa leitura. Chegamos então no nosso top 5, nosso top 5 aí, com as minhas melhores leituras. Então essas aqui são as que realmente mais me cativaram, as que de todas essas são que eu realmente gostei muito, assim, como favorito, como livro que eu quero levar pra minha vida, que me ensinou alguma coisa, ou que me divertiu, né, porque às vezes a leitura não precisa te ensinar nada, às vezes ela só precisa te divertir, mas no caso de leitura de verão, eu aprendi também, me diverti e me encantei com a história do Augustus e da January. Esse é um livro que vai falar muito sobre relações familiares, sobre amor, recomeço, se descobrir, né, e aprendizados. É um livro também que aborda bastante o luto. Eu já trouxe uma resenha completíssima só sobre esse livro, porque realmente me apaixonei, fiquei totalmente encantada. E é engraçado dizer isso, porque quando eu comecei a ler esse livro, eu tava com expectativa zero, gente, porque eu tinha visto algumas resenhas que não eram tão legais assim, então eu imaginei, né, meu primeiro contato com a Emily Henry, não vou com muita expectativa, porque eu não quero me decepcionar. Mas, muito pelo contrário, gente, eu achei incrível, entendo o hype que esse livro teve quando foi lançado, porque realmente é muito bom. A escrita da Emily é muito delicada, muito sensível. Ela me lembrou muito as histórias da Jojo Moyes, da Beth O'Leary. Então é um livro que realmente cativa você, porque entrega muitas inseguranças, muitos aprendizados mesmo dos personagens à medida que eles vão se desenvolvendo. E você consegue sentir uma míriade de emoções, de sentimentos e sensações com essa história. Então, realmente me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu vou deixar linkado aqui em cima para quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa história, onde eu falo, né, tudo certinho para vocês da minha resenha. Mas ele merece sim um top 5 aí das minhas melhores leituras de 2023. Quarto lugar não poderia ser outro que não Hoje Depois da Manhã, da Rachel Lynn Solomon. É o primeiro lançamento dessa autora pela Galera Record, se eu não me engano. Ela tem outro livro dela lançado por uma outra editora, mas eu recebi esse aqui como cortesia, como vocês já sabem, a gente é parceiro da Record. E diferente de Leitura de Verão, que eu tinha começado com pouca expectativa, aqui eu tinha começado com muita expectativa, mas no início da história a coisa não deu muita liga. Sabe quando você começa o livro muito animada, só que o ritmo é um pouco mais lento, as coisas não vão acontecendo e você dá uma desanimada?
foi exatamente isso que aconteceu. Eu senti que o livro não estava sendo do jeito que eu esperava, porque a editora, ela vende a história como uma comédia romântica, rivais acadêmicos, e pela capa, como vocês podem ver aqui, eu achava que fosse um livro que se passasse meio que na época da faculdade, sabe? Então eu tinha uma certa expectativa sobre como seria a história, porque, né, pela sinopse a gente não entende muito sobre o que vai acontecer. Só que não, gente, é um livro que vai ser narrado apenas no último dia do ensino médio, tá? Onde vai acontecer aí um jogo chamado Uivo, inspirado meio que na caça ao tesouro. Então eles desenvolvem toda a cidade e os formandos precisam descobrir 15 pistas que estão espalhadas pela cidade aí para poder vencer esse jogo, à medida que eles vão se eliminando ao longo, né, do tempo, porque meio que também misturado com um pega-pega. E nisso os nossos protagonistas, a Ron e o Neil, que sempre foram inimigos, né, dentro da escola, porque eles viviam competindo entre si, vão acabar se juntando meio que nesse jogo para poder sobreviver, já que eles descobrem que tem um grupo de amigos, né, de pessoas que querem eliminar os dois. Então eles vão passar todo esse último dia aí do ensino médio se descobrindo cada vez mais, porque eles têm uma visão muito diferente um do outro, já que eles sempre se viram como inimigos, digamos assim. Só que eles vão perceber que na verdade tudo aquilo que eles imaginavam sobre o outro era coisa da cabeça deles, ou eram informações mal intencionadas. Então eles vão percebendo que na verdade eles têm mais em comum do que eles imaginam. E foi isso que me fisgou na história, porque como eu falei pra vocês, eu comecei a ler o livro, não tava gostando tanto, aí eu resolvi dar uma pausa, fiquei tipo uns 5 dias sem pegar no livro, e quando eu voltei, eu já tava voltando com uma outra visão do que eu ia encontrar. E foi isso que me fez favoritar esse livro, gente. A partir do top 4 agora é só de favorito, realmente 5 estrelas. Então esse livro aqui pra mim, gente, incrível, maravilhoso. É incrível como a autora consegue te convencer de tudo que tá acontecendo, dos sentimentos dos personagens, de como ela desenvolve tudo, sendo a história passada com apenas um dia. É muito pra pouco isso. Mas a escrita da Rachel, que assim como a da Beth O'Leary, assim como da Emily Henry, é uma escrita muito delicada, muito sensível. Os personagens também, né, são judeus, então é interessante também a gente ver muito disso na história, traz muita representatividade. E eu sinceramente fiquei muito envolvida, né, com o drama da Ron e do Neil, com esses dois personagens que, na verdade, nem se odiavam tanto assim. Então, nossa, eu gostei muito dele e recomendo muito vocês fazerem essa leitura. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, assim como eu gostei dessa experiência aqui. Poderia ter sido ruim, mas no final foi tão incrível. Top 3 agora, também com uma outra leitura que foi simplesmente incrível, que é Amor nas Entrelinhas, da Lauren Asher. Gente, toda vez que eu vejo alguém falando que não gostou desse livro, que, não se envolveu tanto, que achava que era fantasia, eu fico, gente, como assim esse livro é maravilhoso, esse livro é incrível, ele é muito, muito bom. Eu sei que esse livro é um livro clichê, que ele não entrega nada diferente de livros de bilionários que nós já vemos por aqui, já estamos acostumados, mas a escrita da Lauren é maravilhosa, gente. A questão do clichê é justamente essa, você lê uma história que você já conhece, que você já sabe o que vai acontecer, mas desenvolvida de outra forma. E pra mim a Lauren arrasou nesse livro, é um livro muito gostoso, a gente tem personagens ali que são sem noção, mas ainda assim são extremamente carismáticos, você gosta de acompanhar a jornada deles ao longo dessa história. O romance é muito gostoso de acompanhar, sendo desenvolvido aos poucos, lentamente, com aquela tensão sexual. As cenas quentes são incríveis, hot de milhões, hots incríveis que eu não tava esperando que ia encontrar e encontrei. Então, assim, pra mim, um dos melhores livros de todos os tempos, e não perdoo quem fala que não é bom. Porque é muito bom, gente, é muito bom. Se você não gostou, você leu errado. Mas se você ainda não leu, recomendo muito, gente, porque realmente é incrível. Top 3 aí das melhores leituras, 5 estrelas, favoritado aí de 2023 da Mika. O segundo lugar, quem lembrou de When Home, da Sarah Adams, acertou, gente, porque também tinha que colocar esse livro aí no meu top rank. Também foi um livro 5 estrelas e eu fiquei completamente apaixonada. Ele também segue um pouco a vibe de Amor nas Entrelinhas, no sentido de é um livro clichê que não te entrega muitas reviravoltas, não é nada, uau, meu Deus, surpreendente, mas a escrita da Sarah, gente, é tão incrível, é tão instigante, você quer saber mais sobre a história, sobre os personagens. É um livro que também traz muitos ensinamentos. Nossa, a gente vai aprender tanto mesmo com a história da nossa personagem, a Amélia, juntamente com o nosso mocinho, que também é muito fofo, é um padeiro, assim, incrível de acompanhar.
acompanhar. E é um livro de romance de cidade pequena, e eu gosto muito dessa tropa, tipo, é uma das minhas favoritas mesmo, entendeu? Então é por isso que eu realmente gostei muito, me envolvi demais com a escrita da Sarah Adams nesse livro, até porque também foi meu primeiro contato com ela, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, e no final a gente sair completamente cativada. Nessa história vamos conhecer uma estrela do pop, que é a Amélia, né, nossa protagonista, e que vai entrar em pouco tempo em uma grande turnê mundial, mas antes disso ela resolve tirar um tempo pra ela, um tempo pra se reencontrar, porque a conexão que ela tinha com a música, que era uma coisa tão legal, foi meio que se perdendo aí ao longo dos anos. Então ela acaba meio que viajando pra Home, no Kentucky, uma cidadezinha bem pequena, e lá ela vai viver as maiores aventuras da vida dela, vai se reencontrar novamente, vai se apaixonar, né, e ficar pronto então pra sua grande turnê. Então é um livro que vai ter realmente muito desenvolvimento, né? A autora ela vai trabalhar essa autodescoberta, de você se encontrar no mundo novamente, né? A gente vai ver essa grande conexão da nossa protagonista com a música, mas ao mesmo tempo os problemas familiares que ela tem, as inseguranças que ela tá sentindo, ao mesmo tempo então que ela se apaixona. Ai, gente, esse livro é muito fofo, merece sim um top 2, é um dos livros mais incríveis que eu li este ano e ele precisa muito ser conhecido por todos vocês. Infelizmente, né, só temos em inglês, a gente não tem previsão, ele foi lançado recentemente, mas eu creio que alguma outra editora vai poder trazer pra cá e a gente vai poder se apaixonar cada vez mais pela escrita da Sarah Adams também. E o primeiro lugar, o livro que, gente, aquece meu coração toda vez que eu lembro, não poderia ser diferente, é A Razão do Amor, da Ellie Hazelwood. Esse foi o meu segundo contato com ela, né, eu li A Hipótese do Amor, que também foi um livro favorito, e eu não tava esperando isso, eu achei que eu não fosse gostar tanto assim, mas ela também me convenceu, me fez amar mais ainda a escrita dela como A Razão do Amor, que é um livro que também tem vários clichês, é um livro que, assim, meio que segue um pouco a estética, né, do primeiro livro, é muito parecido, assim, os personagens são escritos de forma parecida, e eu sei que muita gente reclama, ai, porque ela não traz inovação, ela meio que escreve só o arroz e o feijão, mas qual o problema, gente, do arroz e do feijão? Eu acho incrível, assim, conhecer personagens, protagonistas mulheres que estão nessas áreas acadêmicas, que são mais comandadas por homens, é muito interessante, eu acho que a forma como ela retrata isso é muito legal, mesmo que a gente sinta, assim, que é parecido com algum outro livro que ela já escreveu ou que realmente segue a mesma linha. Eu, sinceramente, não me importo. Gosto muito da escrita da Ellie Hazelwood. Pra mim, se você consegue escrever uma coisa muito bem, independente de ser clichê, independente de ser batido, já vale. E eu acho que a Ali, ela realmente é incrível nisso. Ela consegue trazer muito conhecimento, né, específico sobre algumas áreas que a gente não entende nada, como ciência, informática, engenharia, mas ao mesmo tempo ela também consegue desenvolver muito bem a parte do romance, a parte erótica, que é tão legal, é tão envolvente. Então, assim, A Razão do Amor também foi um dos livros mais incríveis que li. E foi o primeiro livro que eu li esse ano. Então, foi realmente um 5 estrelas muito fácil, porque foi uma leitura que me fez começar o ano com o pé direito. E agora, né, pegou o posto aí de melhor leitura do ano até o momento do primeiro lugar. Então, aí fica a minha recomendação. E também tem resenha dele aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima nos cards. E é isso, gente. Então, esse é o meu top 10 aí das minhas melhores leituras até o momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês peguem essas recomendações, que vocês possam ler, que vocês possam se divertir e amar tanto quanto eu amei esses livros. Se você já leu algum dessas leituras, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram também, se vocês não acharam tudo isso. E qual foi o melhor livro que você leu esse ano? Qual é a sua melhor leitura? Será que você consegue ranquear ela aí? Deixa também aqui nos comentários, eu quero saber o que vocês estão lendo. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!